Desde muito tempo, no Brasil, existe uma mentalidade de concurso público que é bastante incrustada na cabeça do brasileiro, né? Tipo assim, de gerações já. Ou seja, os pais dos nossos pais, dos nossos avós, queriam fazer ou concurso público ou entrar pro exército. Ou uma faculdade que, no final das contas, poderia te dar acesso a concurso público. Nossos pais queriam fazer concurso público porque era muito melhor do que trabalhar na sociedade privada, né? Na sociedade de verdade, do que ter um trabalho de verdade, né? Pela oferta e demanda. E nós, a nossa geração, também quer fazer concurso público. Inclusive, existe uma grande cultura de concurseiros e concurseiras, né? E assim, toda essa cultura é consequência de várias coisas, né? A primeira dessas coisas é que todo mundo sabe que qualquer emprego público, qualquer serviço público é muito melhor em questão de remuneração, em questão de trabalho, né, de dificuldade de trabalho, do que qualquer serviço privado. Você trabalha pouco, você não precisa trabalhar de maneira eficiente e você recebe acima do mercado. Isso é muito óbvio e é inclusive por isso que as pessoas preferem fazer um concurso público. Fora a estabilidade, né? Que é uma das várias mentiras contadas para as pessoas e que as pessoas acreditam porque a maioria é escrava pela própria natureza. Né? Fazer o quê? O que acontece? Qual que é o problema do concurso público? O problema é que, primeiro, você está trabalhando, você não tem um trabalho, na verdade. O que você está fazendo é entrando numa demanda artificial, certo? Tipo assim, qualquer tipo de trabalho público, de serviço público, não é um trabalho de verdade porque não respeita a oferta e demanda, tá? É uma demanda criada pelo Estado e o Estado não respeita a oferta e demanda. Como assim não respeita a oferta e demanda? Bom, simplesmente ele cria empregos e o salário desses empregos provém de imposto, ou seja, provém de roubo das pessoas. Logo, toda remuneração dada a pessoas que trabalham no serviço público é uma remuneração proveniente de imposto, logo proveniente de roubo, tá? Porque, não sei se você sabe, imposto é roubo. A questão é narrativa, né? Ao longo de muitos e muitos anos, décadas, inclusive até séculos talvez, foi normalizado na cabeça das pessoas de que tudo bem o Estado te roubar, tudo bem uma organização de políticos te roubar, né? Tudo bem bandidos estacionários te roubarem, se eles te oferecerem em troca algum tipo de segurança, algum tipo de educação, algum tipo de saúde, enfim, certo? Então é normalizado na cabeça das pessoas que, primeiro, o imposto é uma coisa normal, é uma coisa ética, o que não é, certo? E o roubo coletivo para serviços públicos também é normalizado, o que não é, o que não faz sentido nenhum, certo? Se você é roubado um pouquinho, se todo mundo é roubado um pouquinho para oferecer algum tipo de direito, que na verdade é proveniente de roubo, não deixa de ser roubo. Tipo assim, não é porque todo mundo é roubado um pouquinho que esse pouquinho deixa de ser roubo, entendeu? Mas para a pessoa entender isso, a pessoa tem que entender libertarianismo, a pessoa tem que entender ética libertária, certo? Se ela for, por exemplo, positivista, se ela achar que a lei é o Estado que faz e não a lei são derivações lógicas da propriedade privada dos indivíduos, que por sua vez é uma derivação lógica da racionalidade dos indivíduos, ela nunca vai entender que imposto é roubo, ela nunca vai entender que o Estado é ilegítimo, o Estado é um bando de parasitas, é um bando de políticos bandidos, enfim. Ela nunca vai entender isso. Então, essa é a primeira camada, né? Tipo assim, para você entender isso, você tem que entender várias coisas antes, né? Tipo, o capitalismo. Para a pessoa entender capitalismo, ela tem que entender primeiro ética libertária, ela tem que entender propriedade privada, ela tem que entender escola austríaca de economia. Enfim, pois é. Mas aí que tá, né? Voltando a. Por que eu falei isso, né? Pra explicar o seguinte. Quando você tem uma sociedade em que vale mais a pena você ser um servidor público ao invés de você empreender,
essa sociedade está fadada ao fracasso. Porque servidor público não produz nada para a sociedade. Por que não produz nada para a sociedade? Porque é um bando de vagabundo? Não, tá? É pelo simples fato de que toda demanda e toda oferta do serviço público não está no mercado. Justamente por quê? Porque não está no mercado. Porque o salário dessas pessoas é proveniente de imposto. Se é proveniente de imposto, não existe como haver um feedback da eficiência dessas pessoas, do trabalho que elas fazem na sociedade. Nenhum feedback da demanda, se realmente é preciso aquele trabalho, nenhum feedback da oferta. Ou seja, se tem pessoas suficientes, ou pessoas demais, ou pessoas de menos para fazer aquele trabalho. Ou seja, todo o mercado de serviços públicos, todo o mercado de... Não é mercado, né? Mas toda essa lógica pública, ela não faz sentido. É como se fosse... é como se fosse um câncer e um organismo saudável. O organismo saudável é a sociedade privada, é as pessoas trocando livremente entre si, e o câncer é o serviço público, são as coisas públicas, são os políticos, os trabalhos públicos, enfim. O câncer, apesar de ele ser feito de células, né, são células que não estão fazendo a coisa mais eficiente, são células que não podem fazer a coisa mais eficiente, porque a natureza dessas células é cancerígena. A natureza dessas células é roubar nutrientes do corpo saudável para que elas cresçam e, consequentemente, destruam o hospedeiro no processo, né? Apesar do câncer não ser um parasita, né? O câncer é uma anomalia no corpo saudável, mas o resultado é o mesmo de uma relação parasítica, né? O Estado ele tem uma relação parasítica com os seres humanos, com os indivíduos, né? Os políticos têm uma relação parasítica com os indivíduos. É literalmente a mesma coisa, são os mesmos padrões de incentivos que existem na célula, na bactéria, no vírus, são os mesmos padrões que existem no ser humano, no político, no indivíduo, né? no indivíduo, enfim. São os mesmos incentivos econômicos, né? Quando a gente fala de economia, não é só dinheiro, tempo também é dinheiro, recurso, tempo também é economia, recursos também são economia. Ou seja, a quantidade de água, a quantidade de nutrientes que uma célula precisa, o tempo necessário para chegar em outro lugar no corpo humano, tudo isso é economia, tudo isso é escasso, tudo isso precisa ser alocado da maneira mais eficiente possível. E quando você não permite com que as coisas fluam de maneira natural, quando você não tem um corpo saudável agindo naturalmente ali, as células fazendo cada um o seu papel, quando você tem um câncer que, pela natureza dele, rouba nutrientes do corpo natural, do corpo saudável, você vai ter um colapso inevitável da sociedade. É o que acontece. Traduzindo, né? Quando os incentivos são para você gastar mais recursos do seu conhecimento, do seu tempo, para você, a sociedade no geral, né? Quando as pessoas dessa sociedade específica gastam mais recursos, mais tempo, procurando ser um servidor público, procurando fazer um concurso, essa sociedade está fadada ao fracasso. Porque servidores públicos não produzem nada. Só que aí que tá. Geralmente, quando você está dentro do serviço público, você não percebe que a sociedade está indo ao fracasso. Por quê? Porque a sua realidade dentro da bolha pública, dentro da bolha de servidores públicos, de concurseiro, etc., ela é completamente diferente da realidade. Os servidores públicos, eles vivem uma ilusão completamente absurda. Eles estão descolados da realidade de uma forma grotesca. Desde o professor de faculdade pública até o qualquer, serviço público, vamos lá. O carteiro. Aí que tá, né? Geralmente, as patentes mais baixas do serviço público, geralmente os cargos mais baixos, assim, eles enxergam um pouco a realidade. Porque aí que tá, né? Quando a sociedade começa a colapsar, começa a faltar recurso pro parasita, começa a faltar recurso para a entidade parasítica que é o Estado. E aí, quem geralmente sofre primeiro com isso são as pessoas que têm menos regalias dentro do Estado. Ou seja, é o carteiro, é o policial que praça da rua, é o PM, né? É, sei lá, cargos baixos da sociedade, entendeu? E esses cargos vão colapsando, é o professor, entendeu? O médico
Nem sei se médico é concurso, mas, tipo assim, sei lá, enfermeiro público, alguma coisa do tipo. Essa é a questão, entendeu? E essas pessoas de cargo baixo, que têm menos regalias dentro do Estado, elas acabam percebendo a realidade um pouco antes, porque a bolha começa a diminuir, certo? E aí que tá. Os últimos que vão perceber a realidade são os caras de cargo alto, os políticos, são os juízes, são desembargadores, são advogados de alto escalão, são, sei lá, não sei, cargos públicos de alto. Enfim, você entendeu? São cargos públicos de alto escalão, que tem bastante regalia dentro do serviço público, certo? E esse é o problema. Do outro lado, você tem a sociedade privada, ou seja, o mercado, ou seja, as pessoas que realmente produzem alguma coisa para a sociedade, porque a oferta e a demanda no mercado ela é natural, né? As pessoas precisam de certos serviços e não são obrigadas a pagar por esses serviços mesmo sem usar, que esse é o problema do serviço público. Você paga, mas você é obrigado a pagar, e por ser obrigado a pagar, você vai receber um serviço de péssima qualidade e tanto faz, porque quem está te oferecendo o serviço não tem nenhum motivo para oferecer um serviço melhor, é pura lógica, certo? Se você é obrigado a me pagar, tanto faz se eu oferecer um serviço bom ou não. Eu preciso oferecer apenas o mínimo e aí eu vou receber o meu dinheiro de qualquer forma, entendeu? Porque você está com uma arma apontada na sua cabeça. Que arma é essa? As armas de coerção do Estado, né? A justiça, os impostos, enfim, muitas vezes você não consegue nem sair, você não consegue nem evitar pagar imposto, porque o imposto está embutido no produto, na cadeia de produção toda. Então, desde o cara que pega lá o ferro nas minas de ferro, tem imposto. Até chegar no, sei lá, na sua caneta, no final tem imposto também, entendeu? Enfim, a questão é, do outro lado a gente tem o serviço privado, que encara a realidade, certo? E o que a gente vê hoje? A gente vê pessoas não achando emprego. A gente vê, primeiro, o real tendo uma péssima reserva de valor, certo? Tendo uma péssima reserva de valor, as pessoas podem até receber um pouco mais, mas o poder de compra delas vai ser muito baixo. Então, as pessoas, na prática, né, na realidade, as pessoas acabam recebendo menos e o poder de compra delas também diminui. Ou seja, é uma dupla destruição de riqueza aí no processo, entendeu? E trabalham mais também, ou seja, mais horas de trabalho. E aí você vê casos do tipo, o cara é médico, o cara é engenheiro, o cara é construtor civil e ele tá lá trabalhando de Uber, tá lá fazendo iFood, sabe, entregando comida, delivery. Porque é isso. Quando a economia não funciona, quando existe muito imposto, muita regulamentação, na verdade, quando existe qualquer nível de regulamentação e de imposto, né? Mas quanto maior mais rápido você percebe isso na sociedade, né? E o Brasil é um exemplo incrível disso, né? Assim, a nossa sociedade é extremamente socialista, extremamente estatista, e as pessoas estão cada vez mais pobres e miseráveis. É isso que está acontecendo. Só que tá. No mesmo tempo que isso acontece, as pessoas não percebem as causas disso. E o que elas fazem? Bom, se a iniciativa privada tá ruim, a culpa é da iniciativa privada. Eu vou fazer o quê? Eu vou pro serviço público. Só que aí que tá. Se você for pro serviço público, não vai mudar nada. A médio e longo prazo, as pessoas que hoje estão estudando para concurso, é muito provável que daqui a 5 anos, 10 anos no máximo, elas não tenham mais. Elas estejam presas num sistema completamente destruidor, assim, de riqueza, de carreira, de tudo. Eu vou tentar explicar melhor. A fonte de renda do serviço público é duas coisas: a impressão de moeda, coceira no nariz, a impressão de moeda e os impostos, tá? A impressão de moeda por quê? O governo ele se financia com impressão de moeda e com imposto, ok? Como que ele se financia com impressão de moeda? Ele imprime moeda e ele gasta primeiro essa nova moeda impressa. Logo, ele não perde poder de compra. Logo, ele consegue fazer muito mais coisa com essa nova moeda impressa. Você que recebe por último essa moeda, você fica mais pobre, com menos poder de compra. Por quê?
Porque essa moeda já foi diluída no mercado, os preços já aumentaram, porque os comerciantes que oferecem produtos, bens e serviços já perceberam que existe mais de moeda no mercado. Como que eles percebem isso? Pelo aumento de vendas, pelo aumento de procura de crédito, pelo aumento de consumo no geral, tá? Explicado isso, é assim que o governo se enriquece com impressão de moeda. E tem imposto. O governo cobra imposto, ele arrecada o imposto e ele gasta esse dinheiro, entendeu? Então é uma dupla forma de arrecadar dinheiro da sociedade. Só que aí que tá, né? Tipo assim, a renda, no final das contas, de todo o serviço público, de toda a organização pública, é da iniciativa privada. Se a iniciativa privada não tem o que fazer, ela não consegue gerar riqueza, se o hospedeiro não consegue sobreviver porque o parasita está impedindo ele literalmente de comer e procriar e se exercitar e etc., o hospedeiro vai morrer de fome. E o parasita também vai morrer de fome porque ele não vai conseguir parasitar o hospedeiro. Entendeu? Esse é o ponto. O Brasil, ele vive num momento da sociedade brasileira em que ele está terminal. Tipo assim, existe um parasita gigantesco, que é o Estado. Ele está parasitando a sociedade privada de uma forma absurda. As pessoas estão morrendo de fome, no sentido de que elas não conseguem mais gerar riqueza pelos impostos altos, pelas regulamentações, pela burocracia absurda. Até que chega um ponto em que até o próprio parasita acaba se ferrando. É o que a gente está chegando agora. Então, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, não dá para saber exatamente quando que vai ser, não vai mais ter serviço público. Talvez até tenha. Mas você vai ter que obedecer tantas regras, tantas ordens, e você vai receber tão pouco. Tipo assim, beleza, você recebe 10 mil reais, só que a inflação no ano tá, sei lá, 500%. Um refrigerante no mercado custa 50 reais, custa 60 reais. É aí que as pessoas vão perceber que realmente a moeda fiduciária é um lixo. Quando o refri começar a custar 50 reais. Enquanto ele custa 10 reais, beleza, não, tudo bem, é só uma mudança aqui e tal, não sei o quê. Quando o refrigerante começar a custar 50 reais, o arroz começar a custar 60 reais o quilo, alguma coisa assim, aí as pessoas vão perceber, entendeu? Quando ele começar a custar 100 reais, aí é porque é tarde demais. E nesse momento em que a destruição de riqueza foi tão grande, que você não consegue nem, com um salário mínimo, você não consegue comprar o básico do básico, aí as pessoas vão perceber que realmente, quer dizer, a maioria nunca vai perceber, né, que se você está trabalhando no serviço público, você não está realmente produzindo algo para a sociedade, mas de riqueza você não produz, o que você recebe, porque existe isso, né, deixa eu explicar, eu acho que é importante explicar isso também. Quando você trabalha para o serviço público, você não produz riqueza, você não produz melhorias para a sociedade, certo? Porque as demandas pelo seu serviço não existem. O que acontece é que você recebe vale usufruir coisas da sociedade, é um vale riqueza, você recebe o vale direito de usar as coisas da sociedade, as riquezas da sociedade, sem ter feito nada. Sem ter feito realmente alguma coisa para a sociedade, entendeu? Então é literalmente uma transferência de riqueza das pessoas que realmente trabalham, iniciativa privada, para as pessoas que não trabalham, que é o serviço público. Agora, assim, não é que as pessoas, tipo assim, é basicamente isso, na verdade. Eu não vou passar, não vou fazer eufemismo, não, é basicamente isso. A questão é que provavelmente esse vídeo vai ofender a pessoa que é servidora pública ou servidor público, porque tem na cabeça deles que eles produzem alguma coisa, né? Por exemplo, não, porque eu sou professor de algum lugar e eu produzo o serviço de educação para os meus alunos, etc. Não, você não produz. Porque todo o sistema onde você está inserido, literalmente não foi pedido por ninguém. Foi forçado na cabeça das pessoas. O MEC é forçado na cabeça das pessoas, a forma de ensino é forçada na cabeça das pessoas. Inclusive, se você não ensinar conforme o MEC, você é um bandido. Ou seja, não é apenas o serviço ser obrigatório. Não é apenas o roubo, né, do serviço ser obrigatório. É o roubo mental das pessoas. Tipo assim, você é obrigado a aprender o que eu quero que você aprenda. Da forma que eu quero que você aprenda. Se você não aprender isso, se você não ensinar isso, você é um bandido.
Você tá no mesmo nível de um criminoso, tá ligado? Enfim. A longo prazo, a tendência é que acabem grande parte dos serviços públicos Quer dizer, a médio e curto prazo, né? A tendência é que aumentem os serviços públicos. Porque vale muito mais a pena você mamar o Estado do que se arriscar na iniciativa privada. Beleza. Só que a longo prazo isso não se sustenta, porque você não vai estar produzindo nada na sociedade. Então, o que acontece é que a longo prazo, as pessoas que trabalham com serviço público vão ficar sem os direitos delas, porque não vai ter dinheiro. Não vai ter riqueza suficiente para bancar isso, né? Não vai ter mais quem roubar. Não são elas que roubam, né? Assim, a maioria dos servidores públicos, na verdade, são vítimas do sistema, porque eles nem entendem o que está acontecendo. Essa é que é a verdade, né? Eles são, tipo assim, não tem como culpar o cara que é um médico público, que é um professor público. Não dá pra culpar esses caras. Porque eles são um escalão baixo, tipo assim. Eles nem sabem o que tá acontecendo. A maioria não sabe nem o que é dinheiro, tá ligado? Pelo amor de Deus, tipo, a definição de dinheiro, sei lá. Mas esse sistema existe, tá ligado? Esse tipo de coisa existe e acontece. Fazer o quê? São vítimas do sistema. E aí o que acontece é o seguinte: a longo prazo é isso que vai acontecer. Uma destruição absurda de empregos públicos. E quem estiver trabalhando em serviços públicos vai perder cada vez mais direitos. Por exemplo, a minha geração não vai se aposentar. Se eu fosse um servidor público, eu tenho certeza que eu não iria me aposentar. Esse é o primeiro direito, que na verdade não é um direito, né? Não existem direitos públicos, tipo assim, direito à aposentadoria. Não existe isso, tá ligado? Você faz a sua aposentadoria, que as pessoas são tão dependentes do Estado que isso foi posto na cabeça delas de que elas realmente têm o direito de outra pessoa dar aposentadoria para elas, né? Enfim, é basicamente isso. Esse vídeo é basicamente para dizer que, na minha opinião, certo? No futuro, daqui pouquíssimo tempo, 10 anos, é provável que todas as pessoas que estão lutando hoje para ter um concurso público, um servicinho público, né? Elas se arrependam amargamente, porque, infelizmente, o futuro no Brasil vai ser horroroso em questão de criação de riqueza. E sem riqueza, não tem como bancar o servidor público. Tá? O Estado não é o Estado que gera a sua riqueza. Tenha em mente que o seu salário ele provém de imposto e de criação de nova moeda. E criação de nova moeda causa inflação. Expansão da base monetária causa aumento de preços e diminuição do poder de compra. E imposto, ele só é possível ser arrecadado se houver riqueza gerada na sociedade, né? Então, são duas opções aí que não tem saída. Pois é. Até o próximo vídeo. Se inscreve, compartilha, deixa o like aí. Tamo junto. Tchau.